Neste exato momento, a bilhões de quilômetros de você, algo estranho está acontecendo. Ninguém vê isso, ninguém ouve, mas o sinal já está vindo para a Terra. Os cientistas o detectam, tentam decifrá-lo e não conseguem dar uma resposta definitiva. Isso não é erupção estelar, ruído de rádio ou erro dos equipamentos. É algo que vem da própria fronteira do nosso sistema solar. De lá, onde termina a influência do Sol e começa o verdadeiro, frio e estranho espaço sideral. E o mais preocupante é que esse sinal está sendo transmitido por um objeto que nós mesmos enviamos para lá, décadas atrás. Onde quer que você esteja agora na África escaldante, entre os arquipélagos rigorosos do Oceano Ártico ou nos místicos Himalaias, levante os olhos para o céu. Ele é adornado por um colar luxuoso de trilhões de estrelas, mas um ponto, que não tem relação com os astros, é impossível de ver a olho nu. Esse é um objeto feito pelo homem, que se tornou o único aparelho artificial mais distante da Terra. Estamos falando da sonda espacial americana Voyager, lançada em 1977. Acha que ele ficou calado por muito tempo? Você está enganado. O aparelho ainda envia sinais para a Terra e, às vezes, eles deixam astrônomos do mundo inteiro perplexos. Por exemplo, recentemente o Voyager 1 captou um zumbido constante de origem desconhecida. O que isso poderia significar? Os astrofísicos ainda estão perplexos. Quais são as missões do Voyager 1 e onde ele está agora? A missão principal da nave era estudar os planetas gigantes Júpiter e Saturno. Vale ressaltar que o Voyager 1 cumpriu seu objetivo com excelência. Foi ele quem proporcionou ao mundo imagens detalhadas desses enormes corpos celestes compostos de gás turbulento, assim como de seus satélites rochosos. Mas essa foi só a primeira etapa. O mais difícil ainda aguardava a sonda pela frente, e ela só começou a cumprir essa tarefa importante relativamente há pouco tempo. Uma enorme responsabilidade foi atribuída à Voyager 1, estudar o cinturão de Kuiper e os limites da heliosfera. Mas como interpretar os dados recebidos se ninguém jamais esteve em regiões do espaço tão distantes da Terra? De certa forma, isso é como viajar com um guia incompleto, onde a maior parte das informações simplesmente não existe. Foi exatamente lá, a muitos bilhões de milhas do planeta natal, que o Voyager 1 detectou um zumbido permanente vindo de algum lugar desconhecido, cuja fonte provavelmente é o espaço interestelar. Em 4 décadas de viagem, a sonda registrou vários sinais, mas esse foi o primeiro desse tipo. E se levarmos em conta que o Voyager 1 está literalmente explorando as cegas locais para onde, com o tempo, todo o sistema solar chegará junto com sua estrela, as informações obtidas tornam-se especialmente relevantes. Gostaria de saber mais sobre o objeto de estudo do Voyager 1? Nossa comunidade planetária, liderada pela estrela-mãe, está localizada em uma bolha global chamada heliosfera. Sob a proteção dessa camada invisível estão todos os planetas do Sistema Solar, junto com o cinturão de Kuiper. Ela protege de forma confiável esses objetos do ambiente interestelar agressivo. O que é a heliosfera e quais são as características das suas condições? É uma região enorme, dentro da qual o plasma do vento solar se move em velocidades supersônicas. Na fronteira com o espaço interestelar, ocorre a colisão do vento solar com o campo plasmático magnético do espaço sideral. Se explicarmos o processo em palavras simples, o vento solar acelera até velocidades significativas, gira em forma de espiral e depois desacelera bruscamente ao colidir com uma barreira invisível, misturando-se gradualmente com as partículas cósmicas. É exatamente na região do horizonte desses eventos que o Voyager 1 se encontra agora, e foi lá que a sonda captou o sinal misterioso. Quão difícil foi o caminho da espaçonave até chegar aos limites do sistema solar? Por onde a sonda viajou e quais etapas ela já superou?
Em 2004, Voyager 1 cruzou a fronteira da onda de choque, uma região da heliosfera onde o vento solar começa a desacelerar ativamente, antecipando o encontro com o meio interestelar. Como os cientistas da Terra souberam disso? Claro, as conclusões são baseadas nos dados do aparelho da sonda espacial. Sim, como mencionado anteriormente, após 43 anos ele ainda envia sinais, embora nem todos os sensores a bordo do aparelho estejam funcionando corretamente. Enfim, vamos continuar. Após a onda de choque vem a heliopausa, onde o vento solar finalmente se acalma e se mistura com a matéria do espaço profundo. Essa estrutura descrita é conhecida pelos astrônomos de forma indireta, pois além do Voyager, nenhum outro habitante da Terra chegou tão longe na escuridão impenetrável do universo. Por isso, sua mensagem é ainda mais valiosa para nós. Por exemplo, existe uma hipótese de que entre a fronteira do sistema solar, chamada de onda de choque de proa, que vem depois da heliosfera, há uma parede de hidrogênio preenchida com gás quente. Não foi o zumbido dela que a Voyager 1 nos transmitiu? O sinal consiste em vibrações em uma determinada faixa de frequência e pode muito bem servir como confirmação dessa teoria. Infelizmente, medir a pressão e a densidade do plasma, assim como sua temperatura, é impossível, pois o instrumento parou de funcionar no Voyager 1 ainda em 1980, 3 anos após o lançamento. Os outros instrumentos seguem ativos e são usados como base pelos cientistas. O instrumento de ondas de plasma e o detector de raios cósmicos seguem transmitindo informações diligentemente para nós. Graças a este último, foi possível registrar o aumento do nível de raios cósmicos e elétrons de alta energia, quando Voyager 1 se aproximava da fronteira da heliosfera, que ele conseguiu atravessar com sucesso em 25 de agosto de 2012. O fornecimento de energia da sonda é garantido por geradores radioisotópicos que funcionam com plutônio-238. No momento, sua potência foi reduzida pela metade. Mas vamos voltar ao misterioso Gulu, registrado pelos equipamentos da Voyager 1. Que outras hipóteses, além das já mencionadas, os cientistas consideram para explicar esse fenômeno estranho? Vibrações semelhantes também podem ser causadas por ondas de plasma de diferentes tipos, como por grandes explosões solares. Alguns astrônomos sugerem que o espaço na fronteira entre o sistema solar e o espaço sideral tem uma estrutura parecida com espuma. Isso acontece porque pequenos objetos espaciais formam ao seu redor pequenas esferas, semelhantes a bolhas magnéticas. É possível que isso também cause as estranhas vibrações detectadas pela Voyager 1. Aliás, o som do sinal mencionado se assemelha a um toque distante, periodicamente interrompido por estranhos ruídos irregulares, parecidos com batidas em um sino. Fica a impressão absurda de que alguém está sentado em cima da sonda espacial e batendo no casco dela. O sonda terrestre deixou definitivamente os limites do sistema solar? De jeito nenhum. Segundo os cálculos da NASA, isso vai acontecer daqui a cerca de 30 mil anos. Neste exato momento, a sonda está passando por círculos peculiares do inferno universal, só que, ao contrário do guia da Divina Comédia de Dante, o aparelho está completamente sozinho e sem qualquer acompanhante. Os limites do sistema solar se estendem muito além do cinturão de Kuiper e até mesmo da heliosfera. Vão se passar cerca de 3 séculos e o Voyager 1 vai mergulhar de cabeça na nuvem de Oort, se é que ela existe não só na imaginação dos cientistas, já que, na realidade, ninguém jamais viu essa formação. Acredita-se que os cometas, que às vezes entram no sistema solar, sejam visitantes justamente dessa nuvem. O que vai acontecer depois? Assim que o Voyager 1 deixar os limites do touro titânico, a sonda enfrentará uma jornada eterna pela Via Láctea. E dificilmente saberemos o destino dele, a menos que a disco de ouro com sons da Terra e outras informações caia nas mãos de civilizações extraterrestres. Infelizmente, a astronomia moderna, em muitos aspectos, se assemelha à leitura de borra de café, embora, é claro, a ciência das estrelas tenha avançado significativamente em relação aos séculos anteriores. É difícil imaginar o que mais o Voyager 1 vai descobrir nos confins do sistema solar, e o mais importante, como decifrar esses sinais. Por enquanto, a nave está a cerca de 20 bilhões de quilômetros da Terra,
cortando o espaço cósmico a uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora. As pesquisas dele são muito valiosas para a ciência, pois graças a elas, podemos levantar um pouco o véu do mistério e descobrir do que é composto o espaço interestelar e como ele se comporta em seu ambiente natural. Além disso, isso vai permitir levar em conta erros do passado ao construir novas sondas, que serão ainda mais rápidas e confiáveis. Enquanto a sonda Voyager 1 está literalmente com os ouvidos zumbindo, vamos aproveitar as condições confortáveis da Terra e a possibilidade de obter qualquer informação sobre as profundezas do espaço sem sair do nosso sofá favorito. A Terra é o planeta ideal para a existência da humanidade. Você concorda com essa afirmação? Parece que a validade dessa afirmação é óbvia, mas nem tudo é tão simples assim. De fato, considerando o nosso entorno planetário, a Terra parece uma ilha única de vida e abundância natural. Mas será que o universo não é capaz de criar algo ainda mais perfeito para a existência da raça humana e, em geral, para o surgimento da vida? Sem dúvida é capaz. Simplesmente, devido à nossa limitação técnica, ainda não conseguimos detectar tais objetos. Embora já tenhamos alguns planetas em mente. Mas para começar, precisamos decidir quais características da Terra devem ser melhoradas para que possamos viver ainda mais confortavelmente. Como deveria ser o nosso planeta? Mais quente, mais úmido, maior em tamanho? Talvez seria melhor aquecê-la com uma estrela de outro tipo? Tarefas de busca desse tipo, com as devidas informações iniciais, em breve serão delegadas ao telescópio recém-lançado James Webb. Mas os cientistas têm outros objetivos. Descobrir qual exoplaneta seria mais adequado para nós do que a Terra. Vamos dar um pequeno spoiler. Mais adiante no episódio, vamos falar sobre os objetos já encontrados que são candidatos a esse papel. Aliás, de um desses planetas, Gliese 581d, foi recebido um sinal há alguns anos. Os cientistas ainda discutem sobre como interpretar esse sinal, se como ruído branco ou talvez como uma saudação de uma civilização extraterrestre. O objeto está localizado na constelação de Libra, a cerca de 20 anos-luz da Terra. Astrobiólogos das universidades Queen Mary e Hertfordshire acreditam que o planeta pode ser habitável apesar de Gliese 581d estar localizada na borda da zona habitável da estrela-mãe. O sinal recebido era muito cíclico e ordenado, por isso há todos os motivos para acreditar que ele tem uma origem artificial. Então, em que devemos prestar atenção primeiro ao procurar exoplanetas ideais? Na estrela que os ilumina. O nosso Sol pertence ao tipo de estrelas G2V, ou seja, anãs amarelas. Em comparação com as inadequadas e instáveis anãs marrons ou vermelhas, ele é muito mais estável. No universo, existem astros com características ainda mais adequadas. Por exemplo, estrelas do tipo K. A duração de vida delas chega a 70 bilhões de anos. Isso é 7 vezes mais do que a do Sol. Estrelas desse tipo incluem astros alaranjados, desde anãs até supergigantes. A temperatura na superfície delas não ultrapassa 5.000 Kelvin. Para comparação, algumas regiões do Sol chegam a aquecer até 1.520.000 Kelvin. Sem falar da coroa, onde reinam temperaturas monstruosas que chegam a 20 milhões de Kelvin. Essas estrelas têm composição um pouco parecida com a classe G, mas possuem pouco hidrogênio em seu interior. Lembre-se da história do nosso planeta. Quais cataclismos ela enfrentou durante esse tempo e por quê? Muitos deles aconteceram devido à atividade anômala do Sol. Com estrelas do tipo K, não há surpresas como eras glaciais ou secas em escala planetária, pois sua vida é mais suave e equilibrada. Consequentemente, os planetas que estão próximos também vivem de forma muito mais confortável. É por isso que os representantes dos projetos 7 procuram civilizações extraterrestres principalmente ao redor de anãs laranjas. Existem muitas dessas estrelas dentro da Via Láctea? Os cientistas dizem que um pouco mais de 15% de todas as estrelas são desse tipo. Como exemplo, podemos citar Alpha Centauri B,
que está a 4,4 anos-luz da Terra. E quanto ao próprio planeta, quais características ela deve ter para se tornar a melhor candidata a abrigar vida? Em primeiro lugar, descartamos com indignação os corpos celestes muito antigos. Os processos geológicos nesses corpos celestes diminuem com o tempo, podendo fazer o campo magnético desaparecer. Essa última afirmação significa uma coisa: a humanidade, ou quem quer que viva nesse planeta, em breve se tornará um punhado de inválidos em extinção, afetados por doença da radiação causada pelos raios cósmicos que atingem a superfície sem obstáculos. Qual seria a idade ideal de um exoplaneta que pretende substituir o berço da nossa vida? Aproximadamente 58 bilhões de anos. Ou seja, ela deve ter a mesma idade ou ser um pouco mais velha que a Terra. Esse fator também está relacionado à evolução das espécies, que precisa de tempo para se desenvolver. Lembre-se de quanto tempo os micro-organismos terrestres precisaram para evoluir de uma sopa primordial indefinida até o Homo erectus e ainda mais, até o ser humano racional. Segundo estimativas aproximadas, esse processo levou 3,7 bilhões de anos. Também é necessário levar em conta o intervalo de tempo para a formação do próprio planeta. Se acrescentarmos a essa equação o tempo de vida da estrela, assim como certos períodos do seu desenvolvimento, a fórmula ideal se torna muito mais complexa. Vamos falar dos tamanhos agora. Eles têm importância? No caso dos exoplanetas habitáveis, sim. Por exemplo, acredita-se que corpos celestes com volume 10% maior que o da Terra sejam uma excelente opção nesse caso. Por quê? Primeiramente, esses planetas têm gravidade mais forte e retêm a atmosfera por mais tempo que a Terra. Dados recentes mostram que nosso planeta está perdendo sua atmosfera em uma velocidade relâmpago em comparação com os corpos celestes vizinhos. Provavelmente não é necessário explicar as consequências disso. O calor do núcleo também depende diretamente do tamanho do planeta. Objetos maiores retêm calor por mais tempo. Agora vamos nos voltar para características mais específicas, como a temperatura da superfície do planeta e a umidade. Lembre-se de quais regiões da Terra são mais densamente povoadas por organismos vivos. Está absolutamente certo, são os trópicos. Por analogia, pode-se considerar que planetas mais quentes e úmidos têm grandes chances de desenvolver formas de vida complexas e diversificadas. Qual é a temperatura média da Terra? Ela é de cerca de mais 14 graus Celsius. Adicione mais 5 graus e o planeta ficará próximo do ideal. Mas é preciso levar em conta um fato importante. Tudo isso só é verdade se houver água. Dessa afirmação decorre o seguinte: quanto menores os continentes, maior a chance de surgimento de uma diversidade de formas de vida, pois diminui o tempo de existência de regiões desabitadas e desertas. Listamos uma lista aproximada de parâmetros nos quais James Webb vai se basear ao procurar exoplanetas habitáveis. Além disso, ele contará com 2 índices importantes: similaridade com a Terra e habitabilidade do planeta. Aliás, o último leva em conta uma gama mais ampla de objetos, onde a vida pode se desenvolver com base em outros processos químicos. Por exemplo, ela pode surgir em objetos muito mais quentes ou muito mais frios do que a Terra. Mas isso tudo é teoria. E como é na prática? Já existem candidatos reais para essa vaga. E o primeiro deles é Kepler 442b. O enorme planeta está localizado na constelação de Lira, bem longe da Terra, a 1120 anos-luz de distância. Ela orbita bem ao lado de uma anã laranja da classe espectral K. Seu tamanho também é semelhante ao da Terra, mas um pouco maior. Kepler 442b é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Nem preciso dizer que esse planeta está na zona de cachinhos dourados, ou seja, na zona habitável de sua estrela. Assim, as condições lá podem ser bastante semelhantes às da Terra. O próximo candidato ao título de Terra ideal é o planeta TRAPPIST-1e. Na verdade, a estrela que lhe dá luz pertence aos anões vermelhos, e esses caras são bastante imprevisíveis. O exoplaneta está localizado na constelação de Aquário e seu diâmetro é próximo ao da Terra.
Se esse planeta tiver uma atmosfera densa, pode muito bem haver água também. E onde há água, há vida. Pelo menos nas formas que conhecemos. Existe uma lista de planetas habitáveis? Sim, ela foi feita, embora não haja muitos dados. Além dos objetos mencionados, ela inclui Gliese 667, C. Kepler 296 e T. Garden B e outros. Mas os astrobiólogos frequentemente se fazem uma pergunta incômoda. Será que a vida precisa ser necessariamente como a da Terra? Precisa mesmo se desenvolver de acordo com as leis que conhecemos? E quanto à bioquímica alternativa? Com esse desdobramento, a lista de exoplanetas pode ser expandida infinitamente. No entanto, vamos ignorar temporariamente essas afirmações e resumir o que foi dito acima. Quais são os principais critérios para planetas habitáveis? E em quais casos eles podem ser até melhores do que a Terra? O primeiro fator é a fonte de energia. Isso significa a estrela-mãe, incluindo a distância até ela e o tipo de objeto, assim como os recursos internos do corpo celeste. Lembrando que aqui, as anãs laranjas são consideradas ideais. O segundo fator é a presença de água e atmosfera. O terceiro são características do planeta, como sua massa geoquímica, órbita e parâmetros de rotação. O ambiente galáctico do objeto também é muito importante, porque se houver um buraco negro supermassivo ativo por perto, surgir uma supernova ou uma fonte poderosa de radiação gama que esterilize tudo em seu caminho, a chance de desenvolvimento da vida é extremamente pequena. Por mais ideais que sejam as outras condições. De qualquer forma, apesar das longas discussões dos astrobiólogos, até agora a Terra continua sendo o lar ideal para a humanidade. Sem dúvida, isso não impede a busca por algo novo e talvez melhor. Diga, você gostaria de mudar de endereço em escala global? Por exemplo, mudar-se permanentemente para Marte depois de um upgrade? Ou para o distante Kepler B? É bem possível que, quando os conflitos geopolíticos se acalmarem, as pandemias cessarem e as crises financeiras forem resolvidas, a humanidade faça exatamente isso. Mas não hoje, amigo. Hoje não. A guerra nuclear se tornou um pesadelo bem real para a humanidade desde o momento em que o mundo percebeu o nível de perigo das armas de destruição em massa. Desde então, surgiram nas mentes das pessoas perguntas cada vez mais complexas. Por exemplo, seria possível explodir a Lua? Ou o que aconteceria se detonássemos todo o nosso arsenal nuclear de uma só vez? Para começar, vamos descobrir como estão os terráqueos e quais são os seus recursos. No momento, existem 15.000 ogivas nucleares armazenadas no planeta, a maioria pertencente aos Estados Unidos e à Rússia. Com essa quantidade de bombas, se quiser, é possível criar uma ilha do tamanho de Manhattan e construir nela todos os arranha-céus famosos do mundo. Vamos deixar as comparações de lado e encarar a realidade. Vamos supor que essa riqueza mortal esteja reunida em um único hangar global. Imagine que os presidentes das potências mundiais enlouqueceram e decidiram explodir isso. Quão devastadoras seriam as consequências? Para começar, vamos fazer uma pequena referência a um fato conhecido. Em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa entrou em erupção, tirando a vida de 36 habitantes da ilha e praticamente destruindo o arquipélago. A força da explosão foi equivalente a 200 megatons de TNT. Para comparação, a ogiva do Minuteman III tem 300 quilotons. Como resultado, em um raio de 250 quilômetros devido à rápida elevação de poeira a até 80 metros de altura, o dia literalmente se transformou em noite. A onda de choque deu a volta ao mundo várias vezes e os sons da erupção foram ouvidos a uma distância de 5.000 quilômetros. Por que precisamos dessa informação agora? Existem 4.500 cidades na Terra, cada uma com cerca de 100.000 habitantes. Claro, existem localidades menores e muito maiores, mas vamos considerar um valor médio.
Bastam 3 bombas para destruir cada uma delas. Ou seja, lançando as ogivas de uma só vez, é possível fazer com que todas as cidades explodam instantaneamente, não restando pedra sobre pedra em seus lugares. Metade da população do planeta desaparecerá instantaneamente. E mesmo depois de uma ação única, ainda teremos 1.500 ogivas sobrando em nosso arsenal. Mas isso é só o aquecimento. A questão é como será a detonação de 15 cargas ao mesmo tempo. Explodindo todas juntas, as ogivas vão causar o efeito de 15 erupções do Krakatoa. A cena será tão assustadora e grotesca que as testemunhas do evento, nos primeiros momentos, provavelmente não acreditarão no que estão vendo. Num piscar de olhos, como se viesse do subsolo, surgirá uma bola de fogo ofuscante com 50 quilômetros de diâmetro, e a onda de choque destruirá imediatamente construções, árvores e tudo mais em uma área de cerca de 3.000 hectares. Tudo o que estiver em um raio de 250 quilômetros do epicentro da explosão monstruosa será queimado. A onda de choque dará a volta ao globo por semanas e o som não ficará limitado a 5.000 quilômetros como aconteceu na erupção do Krakatau. O som será claramente perceptível em cada canto da Terra. Tudo isso acontecerá de imediato, mas o que acontecerá depois? Para eventos desse tipo, mesmo em escala muito menor, o pior acontece depois. É justamente nesse momento que os vivos começam a invejar os mortos e a lamentar não terem recebido uma morte instantânea, tendo em troca uma morte lenta e dolorosa. Veja o que vai acontecer. O cogumelo nuclear vai se elevar a cerca de 50 quilômetros e alcançar a estratosfera. Por isso, a explosão será sentida até mesmo por um astronauta. Na superfície da Terra ficará uma cicatriz na forma de uma cratera com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. A área atingida será tomada por incêndios. A radiação se espalhará pelo planeta e começará a fazer sua colheita mortal. O número de casos de câncer aumentará drasticamente, e aqueles que não morrerem dessas calamidades enfrentarão um longo inverno nuclear. E isso significa fome em massa, doenças terríveis e a extinção da maior parte da humanidade. É óbvio que as armas nucleares são uma das invenções mais aterrorizantes e destrutivas. Mas será que conseguem destruir um planeta inteiro? A resposta não é categórica e soa sim. Sim e não. Essa questão foi levantada por físicos e vulcanologistas, que chegaram a conclusões ambíguas. Em primeiro lugar, uma enorme esfera de pedra com 12.742 quilômetros de diâmetro, que é a nossa Terra, não pode ser destruída nem mesmo pelo arsenal nuclear atualmente existente. Isso não aconteceria, mesmo que extraíssemos todo o urânio do subsolo e fabricássemos 10 trilhões de bombas equivalentes às que foram detonadas sobre Hiroshima. Em segundo lugar, se não somos capazes de partir a Terra, então, como afirmam os físicos, teoricamente é possível deslocá-la de sua órbita. Por exemplo, parando a rotação do planeta. Os cientistas calcularam que para isso seria necessário explodir de uma só vez 600 quintilhões, um número com 18 zeros, de bombas, cada uma com potência de pelo menos uma megatonelada em equivalente de TNT. Nesse caso, a Terra provavelmente pararia e voaria em direção ao Sol, já que nossa estrela é o objeto mais próximo com gravidade significativa. Isso, naturalmente, significaria a destruição certa do planeta. Já os vulcanologistas não compartilham da confiança dos físicos e afirmam que, se nem mesmo a erupção do supervulcão Yellowstone, que entrou em erupção 142 vezes em 17 milhões de anos, conseguiu tirar a Terra de sua órbita e lançá-la em direção à coroa solar incandescente, é muito duvidoso que a humanidade conseguiria fazer isso. Também é improvável conseguir bombas suficientes para afetar destrutivamente a rotação da Terra. Mas qualquer convicção empalidece diante do seguinte fato. Todos os cientistas, sem exceção, independentemente da especialização, afirmam em uníssono:
é necessário reduzir drasticamente o aumento de armamentos, pois estamos sentados em um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento e matar seus criadores, assim como bilhões de seus semelhantes. Pense bem, até mesmo um conflito nuclear entre pequenos países terá consequências planetárias, resultando em mudanças climáticas persistentes, surgimento de mutações e doenças incuráveis, além de fome generalizada. Uma guerra em grande escala entre superpotências certamente fará com que a humanidade seja lançada de volta à Idade da Pedra. Considerando isso, o canal Hubble convida todos a participarem da votação. Escrevam nos comentários se vocês concordam com a necessidade do desarmamento total dos países do clube nuclear e, por favor, argumentem sua opinião, seja ela qual for. Aguardamos um debate intenso sobre essa questão crucial para toda a humanidade. E quanto mais curtidas vocês derem neste vídeo, aqui embaixo, mais vamos entender que estamos indo na direção certa com nossos episódios. E isso vai nos motivar a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Por isso, não economizem nos cliques e deixem o máximo de likes possível. Até a próxima!